Então é isso, vamos lá, Deuteronômio, capítulo de número 7. Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 9. Eu vou ler só o 9 e a gente vai meditar hoje na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 9, está escrito assim: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, presta atenção nisso, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém? Fecha seus olhos, deixa eu orar com você mais uma vez. Pai, obrigado pela oportunidade da gente poder ouvir a Tua palavra nessa noite. Eu peço ao Espírito Santo que venha falar conosco. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar o coração de cada pessoa que está aqui, e que o Teu nome seja glorificado. Desperta Teu povo, Senhor, desperta a Sua igreja. Nós queremos, meu Deus, romper, nós queremos construir no coração das pessoas, ó Deus, a Tua santidade, o Teu caráter, o Teu propósito. Nós não queremos apenas construir paredes de tijolos, ó Deus, nós queremos construir, meu Pai, vidas com o Senhor, para que essas vidas estejam servindo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e desde já te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos, glória a Deus. Preste atenção aqui, irmãos, eu vou procurar não ser muito extenso com a palavra, tá bom, queridos? Mas eu quero trazer um recado para você, que talvez você já sabe que isso é a pura verdade, né? Mas às vezes você ainda não tomou a sua decisão a esse respeito. Eu quero falar um pouquinho sobre as características do caráter de Deus. Pastor, mas isso é coisa que todo mundo já sabe. Irmãos, uma das coisas que mais impede a gente de romper e de crescer é quando a gente não valoriza aquilo que a gente já sabe. Porque muitas vezes, pelo fato de não valorizarmos aquilo que a gente já sabe, o que a gente faz? A gente às vezes começa a fazer o que a gente já sabe, de qualquer jeito. Você entende? A gente começa a fazer às vezes o que a gente já está cansado de saber e de conhecer, simplesmente porque a gente já sabe. E a gente fala assim: eu já sei fazer isso aí, então eu não vou precisar de tanta dedicação, eu não vou precisar de tanto jejum, de tanta oração, porque eu já sei fazer, né? Então, falar a respeito das características do caráter de Deus é algo que a maioria de nós aqui já sabe, mas talvez nem sempre a maioria de nós assume essas características e muito menos as coloca em prática. E hoje eu quero falar com você a esse respeito, dizendo para você com muito amor e carinho que Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você nessa obra. Deus, Ele conta com a igreja nessa terra, para a gente salvar as pessoas, para a gente mostrar para todo mundo que o Deus que nós louvamos, Ele aqui neste lugar, Deus, Ele quer que a gente mostre para todo mundo que esse Deus, Ele é real, que Ele existe, tá? Que Ele está na nossa vida e Ele quer mudar a vida de outras pessoas, tá certo, querido? Então, falando sobre isso e olhando para esse texto aqui, né? Eu quero meditar com vocês nessas características que são imutáveis. Deus não muda por causa de ninguém. Deus não muda por causa de situação nenhuma, tá? Deus não muda por causa daquilo que eu ofereço para Ele. Deus não muda também por causa daquilo que está acontecendo na terra, seja na vida de uma criança, na vida de um idoso, na vida de uma instituição qualquer. Deus, Ele não vai mudar. Sabe por quê? Porque a palavra dele diz aqui no versículo de número 9, onde a gente acabou de ler, diz assim que Deus
Ele é Deus. Aleluia. Está escrito assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. A primeira coisa que a gente precisa aprender nessa noite é entender que Deus, Ele não muda. Amém? Aconteça o que acontecer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. É o Alfa e o Ômega. Amém? Pastor, não entendi o que é isso. Isso é a letra do alfabeto, né? É o começo e o fim. Então tudo começa nele e tudo termina nele. As coisas não começaram comigo, irmãos. As coisas começaram com Deus. As coisas não vão terminar comigo, elas vão terminar em Deus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. E eu acho tão interessante, porque lá no Salmo de número 113, a palavra de Deus diz que Deus, Ele pega o pobre lá do meio do monturo, né? Monturo, para quem não sabe, é do meio do lixo. Deus pega o pobre, o necessitado lá do meio do lixo e coloca ele para se assentar na mesa com os príncipes. Sabe para que Deus faz isso? Para que a pessoa que entendeu que Ele é Deus, ela possa desfrutar de tudo aquilo que é bom e de tudo aquilo que é melhor que existe da parte de Deus para a nossa vida. Então, queridos, quando nós temos esse entendimento aberto de que Ele é Deus e que Ele não vai mudar por aquilo que eu ofereço para Ele, né? Ou daquilo que eu estou pedindo para Ele, Ele não vai mudar, Ele vai continuar sendo o mesmo. E quando eu entendo que Ele é Deus e eu o sirvo como Deus, então eu passo a respeitar a pessoa dEle. E além de respeitar a pessoa dEle, eu começo a respeitar também aquilo que é dEle. Amém? Não adianta só respeitar a pessoa de Deus, eu tenho que respeitar aquilo que é de Deus também. Amém, gente? Só para isso ficar mais simplificado no nosso coração e para você entender o que é de Deus. A igreja é de Deus, amém? Amém, queridos? A igreja é de Deus. As pessoas, elas são de Deus. O reino, ele não é do pastor Ademir. O reino, ele é de Deus. Aleluia. O lugar que nós vamos habitar, irmãos, quando nós sairmos dessa terra, não é um lugar nosso, não é um lugar que eu estou preparando, que você está preparando, é um lugar que o próprio Deus está preparando, para eu e você podermos morar eternamente junto com Ele, porque tudo começa nele e tudo termina nele. Aleluia. Então, quando Deus estava aqui instruindo o povo de Israel, para que eles pudessem ser um povo melhor, né? Um povo abençoado, um povo que tinha ali saído do Egito e vendo tanto milagre da parte de Deus, mar abrindo, água saindo da rocha, né? Alimento caindo do céu para eles poder saciar sua fome todos os dias. Então, quando o povo vendo todos esses milagres, mesmo assim, o povo tinha sempre um coração duro, irmãos. Um coração que Deus precisava entrar dentro daqueles corações e transformá-los, né? Ou amolecer aqueles corações para que aquelas vidas pudessem entender que o propósito do Senhor, ele era e sempre será um propósito progressivo. Ele nunca será um propósito que faça as pessoas regredirem ou faça o seu próprio reino regredir. Não, o propósito de Deus é sempre avançar, irmãos, é sempre crescer, é sempre multiplicar. Amém? E o propósito de Deus para a vida do ser humano é que o homem também cresça, que o homem também multiplique, que o homem também domine sobre a terra e que o homem possa gerar também fruto para o reino de Deus. Isso é propósito de Deus, porque Ele é Deus. Então, quando Ele explicava, né, Deus injetava essas coisas no coração dessas pessoas aqui, Ele dizia para eles assim: olha, vocês estão proibidos, tá? Talvez na sua tradução está escrito um pouco diferente, mas era isso que Deus estava dizendo. Vocês estão proibidos de possuírem mulheres estranhas,
mulheres que não sejam da tribo de vocês, vocês estão proibidos, tá? De possuírem, de trazer para vocês mulheres estranhas. Homens estranhos também, as mulheres estão proibidos de querer escolher coabitar com homens estranhos. E Deus disse assim também: olha, vocês estão proibidos também de adorar um outro Deus, feito pelas mãos dos homens. Vocês estão proibidos. Nós aqui conhecemos como as imagens de esculturas, né? É o que a Bíblia diz também. Vocês estão proibidos de adorar a outro Deus, que não seja eu. Aí ele começa a declarar isso no versículo de número 9, quando ele diz: saberás que o Senhor teu Deus, Ele é Deus. E isso me chama muita atenção, irmãos, porque muitas vezes nós queremos corromper o caráter de Deus, né? Com as nossas birrinhas, achando que Deus vai mudar porque nós estamos fazendo birrinhas diante dele, né? Como uma criança às vezes faz a birra para o pai, porque o pai não quer dar o brinquedo ou o presente. Às vezes a criança faz a birra, faz tanta chantagem emocional diante do pai, né? Mesmo sem saber o que está fazendo, mas a birra é nesse sentido. A criança faz a birra para poder ganhar o presente. Irmãos, com Deus isso não vai funcionar. Sabe, não adianta a gente fazer birra diante de Deus. O que a gente tem que fazer diante de Deus é reconhecer que Ele é. Amém? Eu quero que você entenda isso com clareza. Eu vou repetir: o que nós temos que fazer diante de Deus é reconhecer que Ele é. Aleluia! Ele é Deus. Então eu preciso reconhecer isso. Você, igreja, precisa reconhecer isso. Pastor, mas e as lutas que eu enfrento, e os problemas e tribulações que eu passo com família, com patrão, com empregado, com igreja, com tudo na vida, e essas lutas, como é que fica? Entenda que Ele é Deus. E muitas vezes Ele permite a luta vir ao nosso encontro só para moldar o nosso caráter, porque o dele não precisa ser moldado. Aleluia! O caráter de Deus já é formado, já está estabelecido. E Ele declarou, irmãos: olha, vocês saberão que eu sou Deus. Será que a gente o reconhece dessa forma, irmãos? Como Deus da nossa vida? É claro, pastor, que eu reconheço que Ele é o Deus da minha vida. Será, irmãos? Será que a gente realmente está obedecendo a Deus como Ele merece ser obedecido? Será que a gente está servindo a Deus do jeito que Ele merece ser servido? Será que quando a gente diz para Deus assim: olha, a minha vida é do Senhor, e Ele pedir alguma coisa importante para nós, será que realmente a nossa vida continua sendo do Senhor? Quando Ele pedir algo importante para nós, a gente sempre pega por base, né, algumas passagens bíblicas falando a esse respeito, como por exemplo o Isaac, né, lá do Abraão, que Deus pediu o que era mais importante na vida de Abraão. Deus foi lá e falou assim: Abraão, eu quero o seu filho para mim. Abraão era tão de Deus, irmãos, que ele não hesitou com Deus, ele não questionou a Deus, ele não brigou com Deus, ele não fez birra, ele não chorou por causa daquilo. Ele simplesmente decidiu obedecer. Ele tomou a decisão diante de Deus e ele foi para entregar o seu filho. Então eu não vou focar muito nisso, porque a gente já sabe da história, né? A gente vê também a história de Jó, quando Jó perdeu tudo, ficou com a vida, perdão a expressão da palavra, mas o Jó ficou com a vida desgraçada, né, humanamente falando, e perdeu tudo. A gente já sabe da história também, só para a gente entender melhor essa mensagem. E quando alguém que era muito especial para Jó, que a sua esposa disse para Jó: Jó, é simples de você acabar com isso, é só você amaldiçoar o seu Deus e morrer.
Jó sabia tanto quem era o Deus que ele servia, que ele disse assim: você está ficando doida, mulher. Deus deu e Deus tirou. Não é assim? Louvado seja o nome dele. Foi isso que Jó falou. Deus deu e Deus tirou. Então pronto, é Ele que manda, Ele que governa, Ele que é Deus. Então é isso, irmãos, que Deus estava injetando aqui na vida dessas pessoas. Ele estava falando para elas de uma forma clara: vocês saberão que eu sou Deus. Deixa Ele ser Deus da sua vida, deixa Ele governar você. Em nome de Jesus, você não está fazendo favor nenhum para Deus. Eu não estou fazendo favor nenhum para Deus, irmãos, quando eu tomo a decisão de abandonar aquilo que prejudica a minha saúde. Eu não estou fazendo favor nenhum para Deus, estou fazendo é para mim mesmo. Quando eu tomo a decisão de engrenar mais nas coisas de Deus, de mergulhar um pouco mais, né, para servir a Deus melhor, eu não estou fazendo favor nenhum para Deus, irmãos, nenhum. Eu estou simplesmente reconhecendo quem Ele é. Aleluia. É só isso. Só isso tudo, né? Na verdade, eu estou reconhecendo quem Ele é. Quando você devolve o dízimo, a oferta no altar da igreja, né, ou no altar de Deus, você não está fazendo favor nenhum para Ele. Você está reconhecendo quem Ele é. Quando você faz o bem para o seu próximo, você não está fazendo favor nenhum para Deus. Você está reconhecendo quem Deus é na vida do seu próximo. Você entende isso? Então, irmãos, são coisas que fazem parte do caráter de Deus, e isso não vai mudar, porque Ele é. Aleluia. Para a gente prosseguir aqui um pouco mais, versículo de número 9 ainda diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Aí depois, para incrementar mais essa parte dele ser Deus, ele diz assim: o Deus fiel. Aleluia. Você pode repetir isso comigo? O Deus fiel. Então ele estava declarando aqui para aquele povo, para nós também nessa noite, quem Ele era. Eu sou Deus que vou continuar sendo fiel na sua vida. Eu não vou retroceder, sabe? Era isso que ele estava dizendo. Eu não vou retroceder. Eu não vou dar um passo para trás só porque o Mar Vermelho está na minha frente. Eu não vou voltar para o Egito só porque os egípcios estão vindo na nossa captura novamente. Eu não vou permitir vocês voltarem para lá, porque eu sou Deus fiel. Aleluia. Sou Deus fiel. Então, queridos, é importante a gente entender que a fidelidade faz parte do caráter de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós até passamos por situações difíceis, mas não é por causa de Deus, é por causa de nós mesmos. Porque muitas vezes nós tomamos a decisão dentro dos nossos corações de sermos infiéis a Deus. Dizemos infiéis, né, uns com os outros. São decisões que a gente toma, irmãos. E o que acontece ao longo da nossa vida? A gente sofre as consequências. Até aqui eu acredito que não tem novidade nenhuma para ninguém. Eu acredito que talvez até o final dessa palavra, talvez não tenha novidade para nenhum de nós. Mas o que eu entendo disso aqui, irmãos, é que Deus está chamando a nossa atenção nessa noite, mostrando para nós: meu filho e minha filha, independente das circunstâncias, eu sou Deus fiel na sua vida. Quem já passou por dificuldade aqui? Qualquer uma, financeira, relacionamento, dificuldade com o ministério de igreja, qualquer dificuldade. Só eu passei? Todo mundo, né? Glória a Deus, que eu não estou sozinho. Deixa eu te perguntar um negócio. Você passou a dificuldade, não passou? Ou talvez esteja passando ainda, né? Deus deixou de ser fiel com você? Deus deixou de ser fiel com você? Deus te abandonou alguma vez? Deus deu as costas para você algum dia?
por pior que foi, ou que você passou por alguma situação, ou talvez tenha passado, está passando hoje, Deus deu as costas para você? Você vai entender que não, você vai dizer que não, Deus nunca deu as costas para mim. É exatamente isso, querido, porque a fidelidade faz parte do caráter de Deus. Aleluia. A Bíblia é clara, irmãos. Eu não lembro quem falou, se foi Paulo, se foi Tiago, se foi Timóteo, eu não lembro. Algum deles falou assim, que ainda que eu e você sejamos infiéis para com Deus, todavia Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. É forte isso, não é? Tiago? Não lembro, né? Paulo? Tá bom, depois vocês perguntam o Felipe ali, que ele sabe desses trem. Aleluia, você também sabe, irmão, só você pesquisar. Ele permanece fiel, porque isso faz parte dele. Amém? E para a gente não demorar muito, irmãos, nós vamos prosseguir aqui na palavra. Outra coisa que ele diz aqui, depois que ele fala assim: o Deus fiel, que guarda o conserto, aleluia, e que guarda a misericórdia até 1000 gerações. Sabe o que é isso, irmãos? Que ele está tentando demonstrar para nós aqui, quando ele fala de 1000 gerações, são coisas incontáveis para a vida de um ser humano. Então Deus está aqui falando de coisas extraordinárias que Ele faz na vida da gente e que Ele faz na nossa geração, até 1000 gerações, ou seja, é incontável isso para o ser humano. É Deus ministrando ao nosso coração e mostrando: olha, o meu conserto e a minha misericórdia, ela atua dessa forma, porque isso faz parte do caráter dele. Quando Deus te chamou, querido, Ele não chamou você para você ser um fantoche nas mãos dele, para você fazer algumas gracinhas ou brincadeirinhas, né, como se usa fazer com as crianças, para ver elas felizes, ou para ver elas mais animadas, ou coisa dessa natureza. Deus não te chamou para você ser um fantoche na mão dele, irmão. Não, Ele te chamou para um conserto, amém? Eu e você estávamos num caminho perdido, num mundo de podridão, de pecado, de um lamaçal horrível. Nós vivíamos assim, irmãos. Então o que Deus fez? Ele usou o seu próprio caráter para poder trazer a gente para esse conserto, para o bem dele. Lógico que não, irmãos. Deus usou o seu próprio caráter por nosso bem, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para fazer a gente entender, irmãos amados, que esse conserto que Ele fez por nós, não é um conserto que Ele fez hoje e amanhã Ele desfaz. Não, é um conserto eterno. Você entende? Eternidade faz parte da pessoa de Deus. Aleluia. Então esse conserto que Ele fez não é para a gente viver alguns momentos de felicidade ou de alegria. Esse conserto que Ele fez é para mostrar para nós que Ele realmente está disposto a manter a nossa vida na fidelidade que Ele tem, em nome de Jesus. E Ele diz, além do conserto, Ele guarda também, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Sabe, hoje eu estava pensando umas coisas meio malucas, assim, na minha história, na minha família, dos meus pais, dos meus avós, meus bisavós que eu não conheci, só conheci alguns, né? Na verdade, que eu tenho lembrança de um avô da parte da minha mãe, lembrança assim, não lembro do rosto, mas eu lembro que na minha infância ele me chamava de macaco branco, né? Vocês ficam à vontade também, isso não tem problema nenhum, porque a gente vivia nos pés de goiaba dele, né? Era só chegar a época de goiaba, era eu e meu irmão
E os outros, né? Os outros primos, a gente subia nos pés de goiaba dele e ele corria em cima de nós na época. Mas eu não lembro assim dele mesmo. Só lembro dessas coisas, né? Que ficou na memória. Da minha avó também eu lembro, né? Minha avó também era uma pessoa assim muito bacana. Fazia uma comida maravilhosa, por isso que a gente não esquece, né? Comida de vó. Mas não tenho muita lembrança, não tem lembrança nenhuma, na verdade, de bisavô e essas coisas não tem. Acredito que a maioria que talvez não tenha, né? Essas lembranças. Então, pensando a esse respeito, irmãos, a Bíblia diz aqui que Deus, Ele conserva, né? Ele guarda o conserto e Ele guarda também a misericórdia, até 1000 gerações. Irmãos, a gente não sabe o que é isso. Você entende? Então, não importa de onde eu saí, não importa quem foi meus avós, meus bisavós, né? E por aí vai. Não importa quem foi a minha geração passada. Isso não importa. O que importa é que Deus me chamou para um concerto. O que importa é que Deus chegou na minha pessoa e Ele me deu a oportunidade de mudar a minha vida, de mudar a minha história, de mudar a história da minha família e da minha futura geração. E sabe o que eu fiz para a honra e glória do Senhor? Eu aceitei esse conserto, mesmo sendo um cara tão cheio de pecado, mesmo sendo um homem tão, às vezes, insuportável, pecador demais, que erra demais. Mas eu aceitei esse desafio, que faz parte de Deus para a minha vida. Sabe por que eu aceitei isso? Para o meu próprio bem, né? Para que eu tenha o direito estabelecido pela morte de Cristo, de herdar as mansões celestiais e viver eternamente com Deus. E também para o bem, melhor dizendo, para o bem das minhas futuras gerações. Sabe, irmãos, eu não estou aqui para fazer uma história que é minha. Eu não estou aqui para bater no meu peito, ou para que alguém futuramente, quem sabe daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos, já pensou? Lógico, né, gente, que talvez alguns de nós não vai estar aqui mais, mas já pensou alguém daqui 40, 50 anos falou: olha, existiam uns pastores aqui nessa igreja, e os caras eram abençoados por Deus e tal. Irmãos, mas nós não estamos aqui para que isso aconteça. Nós estamos aqui para que a nossa futura geração, elas possam subir no altar desse, né, como igreja, e falarem assim: olha, já existiu homens de Deus aqui, que pregaram a verdade, que falaram de Deus de uma forma tão bacana e tão profunda, que nós precisamos seguir o exemplo desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus. Nós precisamos também seguir o exemplo deles. Então imagina a nossa futura geração olhando para o nosso passado, para a nossa vida passada, e falando isso, irmãos. E isso tudo vem de Deus, porque Deus conserva o conserto e Deus conserva a misericórdia dele até 1000 gerações. É incontável isso na vida do ser humano. Sabe, queridos, eu gostaria que você entendesse que isso faz parte do caráter dele. Isso faz parte. Isso não vai mudar. E para encerrar essa mensagem, falando a respeito das características aí do caráter de Deus, eu encerro dizendo assim: olha, que Ele conserva, Ele guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Detalhe: aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Eu vou perguntar sem ofensa, só para você pensar, tá bom? Você ama a Deus mesmo? Você ama a Deus? Achei muito bonito a passagem que a Andréia usou aqui para abrir o culto. Bonito mesmo, de verdade. Jesus foi cuspido, foi humilhado, maltratado. E não foi por causa dele, foi por causa de nós, para salvar a humanidade.
Ele não veio para fazer um show ou para fazer algo bonito. Ele veio para trazer conserto. Ele veio para trazer misericórdia. Ele veio para dar oportunidade para o ser humano entender que Ele é Deus e que Ele quer que o ser humano o ame de todo o coração. Ele quer que o ser humano guarde os seus mandamentos. Irmãos, em nome de Jesus, nós não estamos aqui para negociar com Deus e dizer para Deus assim: Deus, faz isso na minha vida que eu te dou aquilo outro. Irmão, Deus não precisa daquilo que a gente tem para dar para Ele, porque afinal de contas nós não temos nada para dar para Deus. Mas se é que a gente tem alguma coisa para dar para Deus nessa noite, é a nossa vida. E que tal a gente entregar ela para Ele hoje? A vida que a gente tem, entregar para Deus. Fala: Deus, aconteça o que acontecer, eu quero ser fiel, assim como o Senhor é fiel. Aconteça o que acontecer, eu quero conservar o conserto que um dia o Senhor me deu a oportunidade de fazer lá atrás. Eu quero conservar esse conserto. Eu também quero ser um homem, uma mulher misericordioso. Eu quero ter misericórdia das pessoas. Eu quero olhar para as pessoas e não condená-las e não julgá-las. Eu quero olhar para as pessoas e sentir compaixão e sentir misericórdia da vida das pessoas, porque também são seres humanos, que o meu Deus morreu pela vida delas, que o seu Deus, querido, Ele morreu pela vida dessas pessoas. Então nós precisamos trazer isso para dentro de nós e entender que a misericórdia de Deus é que nos alcançou, e hoje nós precisamos ser misericordiosos também, irmãos, das pessoas, em nome de Jesus. Pastor, como é que eu vou ter misericórdia das pessoas? É dando as coisas para elas também. Isso faz parte também, né? Quando a gente dá um arroz, um feijão, uma cesta básica, quando a gente dá uma peça de roupa, tudo bem, faz parte, irmãos. Mas o maior ato de misericórdia que eu e você podemos oferecer para a vida de alguém é a salvação, que eu tive o direito de conhecê-la, que você também teve e está tendo hoje nessa noite o direito de conhecer a salvação em Cristo. É o melhor ato de misericórdia que a gente pode usar na vida do ser humano, é mostrar para ele que independente de quem ele seja, tem jeito, ele pode ser salvo, ele pode ter a vida mudada, ele pode ser alguém diferente, ele pode ser um homem de Deus que fala as palavras como a gente está falando hoje, né? Eu mesmo me considero que não sei falar muito bem, muito tão assim, né? O português é horroroso de ruim. Aí, só isso aí já estragou tudo o português, né? Nem sei se tem horroroso de ruim. Tem? Vocês que é professor, tem isso, horroroso de ruim, está tudo certo. Vocês entenderam? Mas é o seguinte, irmãos, Deus não está preocupado com isso. Deus não quer saber quem é você, de onde você saiu, o que você tem para oferecer para Ele. Ele quer você. É isso que Ele quer. Ele quer a sua vida para poder servir em função dEle nessa terra. Aleluia. Em nome de Jesus. Para você amanhã, ou quem sabe, né, daqui uns dias, você chegar naquelas pessoas que às vezes falou para você que não tinha jeito, você simplesmente dizer assim: olha, tem jeito sim, porque Ele fez na minha vida, Ele mudou a minha vida, então tem jeito sim, irmão, tem jeito, amém? Tem jeito, igreja, tem jeito, irmãos, tem jeito. Pastor, mas a pessoa vive aí na rua, vive usando droga, vive prostituindo, vive na vida perdida. Irmãos, a maioria de nós aqui fazia essas coisas. Essa é a verdade, a maioria de nós, né? Quando não era uma coisa como prostituição, era outra coisa pesada também, né? Muitos de nós vivia, irmãos, distante, afastado
da pessoa de Deus, e pela misericórdia dele, ele nos deu a oportunidade da gente conhecer a ele, e hoje nós estamos aqui, e muitos de nós, lamentavelmente, ainda continua dentro da igreja, mas longe da pessoa de Deus, e Deus não quer isso para nós, irmãos. Ele quer que a gente volte hoje. Sabe por quê? A colheita, irmãos, ela já está preparada, os campos já estão brancos, foi Jesus que disse isso, irmãos. Os campos já estão preparados. Cadê aqueles que vão fazer a colheita, irmãos? Cadê aqueles que vão entregar as suas próprias vidas por amor à vida de alguém? Cadê a gente, irmãos? Aonde nós estamos, é necessário que a gente não deixe a colheita ser perdida. O fruto, irmãos, não pode apodrecer. O fruto precisa ser colhido, e nós estamos aqui para isso, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, querido, se posiciona hoje. Eu estou fazendo esse apelo. Se posiciona, querido, em nome de Jesus. Você não vai engrandecer você mesmo nesse posicionamento. Você vai engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Você pode ficar em pé, amado, no seu lugar. Eu quero orar junto com você. Eu quero abençoar a sua vida. Aqui nós estamos tudo muito em casa, né? Todo mundo aqui, eu acho que pelo menos de vista já conhece todo mundo. Eu acho que não tem tanta necessidade de eu chamar você à frente para entregar a vida para Jesus, para aceitar Jesus, acho que não tem tanta essa necessidade, mas é importante, querido, que você se entregue. É importante que você o reconheça. Sabe, ainda que você já seja alguém produtivo no reino de Deus, já está ganhando alma, né, para Jesus, que já está fazendo a obra de Deus, não importa se você já faz, querido, Deus quer intensificar isso na sua vida, e isso só acontece conosco através da nossa entrega. Quando eu falo de entrega, é de rendição, sabe, eu me render ao Senhor a tal ponto que a gente possa fazer algo para Ele que seja louvável, não para nós, mas para Ele. Você entende isso? Para que alguém diga para o próprio Deus: glória a Deus pela vida dessa pessoa, porque através dessa vida a minha vida foi mudada. Aleluia, querido. Fecha seus olhos em nome de Jesus.